todos e todas que estão conectados com Elas pelo Mundo. Se essa é a sua primeira vez aqui conosco, eu te conto que este é um programa feito por mulheres para todos. Aqui conversamos sobre os temas variados, destacando a visão feminina dos fatos. Temos a intenção de contribuir com você que está nos assistindo, fazendo com que você pense nos detalhes de cada tema abordado. Afinal, não é à toa que nós, mulheres, somos conhecidas e reconhecidas por sermos detalhistas, verdade? Bem-vindos e bem-vindas ao Elas pelo Mundo! E hoje, nosso tema é o que é ser um missionário? O que é ser um missionário? E aí, você sabe o que é ser um missionário? Dificilmente essa pergunta fica sem uma resposta. Todos têm uma ideia, uma imagem para descrever sobre o que é ser um missionário ou uma missionária. Resta saber se essa imagem condiz com a realidade. Afinal, o que pensam de um missionário corresponde ao que é um missionário na realidade? Para responder esta e outras perguntas ousadas sobre este tema, chamamos duas convidadas especiais. A Tatiana Macedo, missionária de missões mundiais desde 2006, atualmente serve como coordenadora da área de espiritualidade e oração e da Universidade Corporativa da Junta de Missões Mundiais. Serviu na sede por 9 anos, após o período em que esteve no Radical África 4, em Guiné-Conakry. É casada com o pastor Daniel e mãe do João. E juntos estão prestes a retornar para o campo missionário, mais precisamente para Gâmbia. Bem-vinda, Tatiana! Bem-vinda ao nosso programa Elas pelo Mundo! Obrigada. Também temos outra convidada. Temos a Sandra César, que é missionária de missões mundiais desde 2019. Ela e seu esposo, pastor Newton, servem no Chile. A Sandra atua na área de treinamento e capacitação de liderança e vocacionados. E a mãe da Giovana e da Jordana. Bem-vinda, Sandra, ao nosso programa. Que bom ter você aqui. O privilégio é nosso, né, Tatiana? De estar aqui nesse programa. Boa. O privilégio é nosso de poder escutar vocês. E antes da gente começar a nossa conversa, vão se preparando. Eu quero convidar você que está nos assistindo a compartilhar nas suas redes sociais o nosso programa, o Elas pelo Mundo. O que é ser um missionário? Então, para começar essa conversa, a gente vai lembrar ou contar o que pensam de um missionário. Então, na nossa experiência já como missionárias, eu também como missionária atuante na Colômbia, a gente já tem uma noção do que pensam sobre nós, sobre o que é ser um missionário. Então, vamos começar com a Tatiana. Tatiana, o que pensam de você? O que a sua experiência como missionária tem revelado sobre o que pensam de um missionário ou missionária? Essa pergunta é muito boa, Carla. Muitas pessoas pensam que somos malucos. Quando a gente resolve aceitar o chamado de Deus, acreditam que a gente surtou, vai sair correndo, deixar tudo para trás, vai fazer um voto de pobreza, ou até pensam que a gente é super-herói, que somos os melhores e os santos. Você lembra de alguma experiência, alguém que já te disse alguma coisa? Sandra, você lembra de alguma experiência? Quando a gente estava saindo da igreja, né, para vir para missões, né, a pessoa falou assim, vocês, né, são super-heróis e eu creio também que vão enfrentar muitas dificuldades, então vocês são emocionalmente super resolvidos, né? São fortes, resistentes, né? Então, muitos acham que a gente só chora quando vê uma alma se convertendo. Então, acha que a gente só chora por causa disso, só com o coração quebrantado. Então, tem muitas ideias, né? Muitas concepções que as pessoas têm.
Exato. É interessante que quando a gente visita uma igreja, né, que a gente tem esse contato pessoal com os irmãos que nos apoiam no campo missionário, a gente escuta deles. Eu, por exemplo, na última promoção que eu fiz, eu cheguei numa igreja e eu estava sem meu marido, e aí ali não me reconheceram como missionária. E aí perguntaram, cadê a missionária? Eu falei, sou eu. Você, tão novinha, você é missionária? Tipo assim, não esperavam que eu fosse missionária. Eu, quando fui ao campo, eu era bem mais novinha ainda. Então, aí era mais difícil ainda que reconhecessem a mim e ao William, que é meu marido, como missionários. Então, tem essa ideia, né? As pessoas têm uma imagem formada já na mente sobre a imagem, sobre o que é ser um missionário. E a gente tem essa forte tendência de rotular as pessoas segundo a função que elas exercem. Eu acredito que isso aconteça porque o nosso cérebro, ele tenta economizar esforço criando imagens para cada conceito. Então, quando a gente fala sobre o que é ser um missionário, o cérebro vai lá no banco de imagens que ele tem e pega a representação do missionário. Aí vem toda aquela imagem, e certas vezes isso acaba funcionando, mas certas vezes não. E aí, o que acontece? A imagem, quando a gente pega aquela imagem e não bate com a realidade que está ali na nossa frente, acaba transparecendo aquela expressão de frustração, aquela expressão de constrangimento, quando, por exemplo, eu respondi, eu sou missionária. Aí eu tive que ver no rosto dos irmãos aquela expressão de constrangimento. Tatiana, você acha que é possível encaixar todos os missionários dentro de uma imagem, uma só imagem? Carla, creio que não, porque não existe uma imagem única de missionário, né? Mesmo que existisse, o missionário é uma pessoa, e cada pessoa tem a sua essência, as suas experiências de vida, que juntos vão formar o que ela é. E além de tudo isso, ainda tem quem ela é em Deus. Então, não dá para encaixar tudo isso em uma única imagem. É verdade. É verdade. Sandra, você acha que esses rótulos criados acabam afastando a igreja do campo missionário em vez de aproximar? Uau, boa pergunta. Bom, eu acho que muito da ideia do que é ser um missionário parte bastante do pastor. Então, eu acho que quanto mais contato o pastor tiver com missionários, com campos missionários, quanto mais envolvida a igreja for desafiada a estar num campo missionário, eu creio que essas imagens vão sendo ajustadas e vão sendo formadas como a Tatiana falou, que cada missionário tem o seu perfil, cada campo exige um perfil de pessoa, né? Então, eu acho que quanto mais a igreja estiver envolvida, né, não só apenas nas campanhas ou apenas vendo fotos, né, mas estando mesmo presente, compartilhando do seu missionário, a igreja tendo missionário, eu acho que essas imagens elas vão sendo ajustadas, a igreja vai entendendo, né? E assim a igreja acaba se aproximando mais do missionário. Eu também acho isso. Eu também acho que que a igreja precisa se conectar mais ao campo missionário para poder conhecer quem é o missionário e não colocar sobre ele uma representação simplista, não é? O que você acha, Tatiana? Sim, quanto mais estiver próximo de nós, né, a igreja se aproxima do campo, se aproxima de nós, vai entender essa realidade, vai ver que a imagem criada não corresponde ao que realmente nós somos, né? Vai ser muito mais fácil de ter essa leitura, eu acredito. Sim, e nós costumamos usar esse termo missionário para definir aquele que vai ao campo missionário. Isso estaria corretíssimo se o termo campo missionário não fosse definido por um lugar longínquo, um lugar distante. Acredito que é nesse ponto que o verdadeiro sentido do que é ser um missionário ele se perde. Quando a gente pensa que o missionário só está lá no campo missionário, longe.
Na Bíblia, a gente encontra que em Cristo Jesus todos somos vocacionados para a missão. Isso vai estar claro lá em 1 Pedro 2,9, que diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, existe uma vocação geral para toda a igreja, que é a vocação de anunciar a Jesus Cristo a todos. Logo, todos os crentes são missionários onde quer que estejam. Mas também existe a vocação específica, que é quando Deus vocaciona pessoas específicas para ministérios específicos. Cada crente, então, vai receber dons espirituais para exercer a sua vocação específica e, então, cumprir a missão. É aí que surge um missionário como nós somos conhecidas aqui. Aquele que recebe uma vocação específica para sair da nossa terra e ir anunciar Jesus lá no lugar distante. Mas isso, aí eu quero saber da Tatiana, a existência desse missionário que anuncia lá, ela invalida ou torna desnecessário o chamado daqueles que anunciam aqui? Carla, de maneira alguma. A gente tem que trazer à memória o que diz a Bíblia, né, lá em Mateus 28. O ide de Jesus é para todos e para todas as nações. E lá em Atos 1:8 também deixa isso bem mais claro, a forma, essa questão geográfica, que é tudo ao mesmo tempo. Ele fala em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, a existência do missionário que sai da sua terra e vai cumprir o seu chamado em outro lugar, não deixa de, não invalida aquele que tem que estar aqui pregando na sua terra, na sua cidade, na sua família, em qualquer lugar. Nós somos, a missão é para todos, né? Como você disse de 1 Pedro, somos sacerdotes reais. Então, assim, nós fomos feitos e somos chamados para anunciar as boas novas de Jesus. E independente de lugar, né? Exato, sim. E aí, a gente, se todos nós pensamos assim e acreditamos no que a palavra nos diz, que todos nós somos missionários, a gente acaba desconstruindo essa imagem especial que é conferida àquele que vai a um lugar mais distante. Sandra, você acredita que aqueles missionários que têm esse chamado específico para ir a um lugar mais distante, para conhecer outra cultura, comunicar o evangelho em outro idioma, para pessoas que têm uma cosmovisão diferente, você acha que essas pessoas elas são especiais ou diferentes daquelas que devem comunicar o evangelho aonde estão? Não tem nada de especial, né? Eu acho que ele tem um chamado específico, né? Eu acho que ele tem uma missão específica, assim como um crente trabalha, um cristão, uma pessoa, né, comum, como todos nós, uns trabalham como educadores, outros trabalham profissionais de diversas áreas, empresário, um operário, um professor, um advogado, um dentista. Então, eu acho que cada um tem um chamado específico e Deus prepara cada pessoa para exercer aquilo. Eu lembro de uma campanha, né, que falava que o campo é o mundo. Então, é o mundo na forma de mundo, mas eu creio que é o mundo onde você está. Qual é o seu mundo? Meu mundo é a minha família, meu mundo é a universidade, meu mundo é o meu trabalho. Então, a responsabilidade de levar a palavra é independente de onde você esteja. Então, ninguém é mais especial por ir a um campo distante ou estar na sua terra ou no seu estado ou mesmo no seu país, né? É lógico que para cada chamado, para cada direcionamento que Deus dá, tem os seus desafios, tem as suas metas, os seus objetivos, mas uns podem até ser alguns objetivos, alguns desafios maiores que outros, mas eu
eu creio que esses desafios não podem ser comparados, porque Deus chama cada um de acordo com a sua vocação, de acordo com aquilo que ele entregou para fazer, e a gente tem que fazer bem feito, né? É como os talentos, né? Como a parábola dos talentos. Exato, exato. E é isso, né? Não há mais especiais no reino de Deus. Há funções diferentes, né? Há trabalhos, frentes de trabalhos diferentes, mas que todas elas vão ter o mesmo objetivo: glorificar o nome do Senhor e fazer conhecida a salvação que a gente vê em Cristo Jesus. E aí, entrando por esse tema que a Sandra já colocou para a gente sobre as profissões, eu quero perguntar para a Tatiana. Tatiana, ser missionário é vocação, é profissão, ou é vocação e profissão, ou é outra coisa? Boa, Carla. Bom, vou falar para mim, primeiramente, ser missionário é ser obediente, é entender o chamado de Deus e segui-lo, é servir a Deus servindo as pessoas. Todos nós temos uma vocação e podemos exercê-la a serviço do reino. Então, quer você seja vocacionado para ser um professor, para ser um médico, para ser um administrador, que a gente possa ser com excelência e colocar isso à disposição do reino de Deus. Para mim, isso é a essência de ser missionário. E você, Sandra, o que é para você? É profissão, é vocação, é tudo junto, separado? Eu acho que ser missionário, eu acho que é sermos quem nós somos, com o que temos, entendeu? Então, somos servos de Deus e temos aquilo que Ele nos deu, a nossa profissão, o estudo, o conhecimento, a nossa vida. Então, em alguns momentos, usamos a nossa profissão, o estudo que Deus nos deu, outras vezes usamos a compaixão, o nosso amor pelas pessoas, né? Isso que Deus coloca em todos nós, né? E então, eu acho que se mistura, porque somos. Então, acho que eu não consigo separar, assim, né? A vocação da profissão, eu acho que é uma coisa só. Acho que a obediência nos faz ir, e quando nós vamos com tudo que somos, né? Com o nosso emocional, com o físico, com a capacitação, com tudo isso. Exato. E Sandra, falando de chamado, conta pra gente como foi que você entendeu que Deus estava te chamando para esse ministério específico de missões. Ok. Bom, o meu chamado foi aos 21 anos, no Despertar, 95, lá em Campinas. Foi um dia lindo que eu me lembro como hoje. Eu sempre estava envolvida na igreja, com música, com missões também. E aí nós fomos, eu e mais uma amiga da igreja, fomos lá. E numa das noites, o pastor Nivaldo Nassif, ele pregou e fez o apelo. E é lógico que durante toda aquela programação, né, durante todo o encontro, o Espírito Santo vai falando com a gente ainda mais. Mas ele contou um testemunho de que um missionário havia ido para uma tribo, e nessa tribo, o chefe da tribo se converteu, e sabemos que numa tribo, quando o chefe se converte, toda a tribo também segue, né, a conversão, né, do chefe. Uhum. E passados-se alguns dias, ele disse assim, ele estava triste, abatido, né, esse chefe da tribo, e o missionário foi perguntar por quê. E ele disse assim, olha, se vocês estivessem vindo aqui um pouco antes, meu filho não teria sido sacrificado, ele estaria aqui. Então, depois dessa palavra, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Então, eu estou disposta a ir a falar, porque precisamos de gente para comunicar o evangelho, para levar essa mensagem, né? Tão linda de salvação, de amor, né? Então, a partir daí, eu entendi que Deus havia me chamado para um campo transcultural. E não sabia quando, como, nem para onde. E foi esse tempo todo, fui trabalhando sempre na igreja, até que depois desse tempo, depois de 25 anos, Deus falou, agora é a hora, né? E aí estamos aqui.
E, Tatiana, conta pra gente essa experiência de chamado missionário. Bom, comigo também faz bastante tempo, ainda foi na adolescência. Eu recebi uma missionária que estava voltando da África na minha igreja e ela fez um desafio aos jovens. Ela falou sobre os desafios do campo, falou da necessidade dos jovens estarem se envolvendo para que era o nosso momento, estar fazendo missões. E aquilo mexeu muito comigo. O Espírito de Deus realmente tocou no meu coração. Mas eu era adolescente, então eu tinha um caminho para percorrer. E com o tempo eu fui pensando, era só uma emoção, foi empolgação por conta dos amigos, amigas que estavam ali também, que também tinham esse desejo de se envolver com a obra. E eu fui deixando isso de lado. Mas com o passar do tempo, foi amadurecendo, o envolvimento com missões na igreja local também foi crescendo, até que chegou o momento que eu me formei e o meu pastor, na época, ele me desafiou, ele falou, eu creio que Deus tem algo para você mais direcionado e tem a ver com missões. Que tal você conhecer um projeto missionário? E ele me apresentou, então, o projeto Radical África, que estava sendo lançado na época, mas eu ainda assim fiquei adiando um pouco, né? Falei, bom, acho melhor me formar, ter uma especialização, aquela coisa que a gente fica sempre preocupada em fazer, mas teve um dia que não deu. Deus falou claramente, e ele usou um texto para confirmar isso, que foi Josué 1:9. Não fui eu que te ordenei, então não tenha medo, vai, seja forte, seja corajoso. Eu estarei com você por onde você estiver. E aí iniciou, então, a minha carreira missionária. Uhum. Sim, eu também recebi o meu chamado missionário, também eu era adolescente, e foi no acampamento de adolescentes, e eu lembro que naquele acampamento tinha uma tenda de oração, e aí eu entrei naquela tenda de oração e comecei a falar com Deus, Senhor, mas eu não tenho, eu tenho medo, eu não sei o que eu vou encontrar lá, campo missionário é tão difícil, a pessoa tem que ser tão boa para ser missionária, ela tem que conseguir enfrentar tanta coisa, tem que ter tanta qualidade, habilidade, eu não tenho. E aí eu conversando com Deus sobre isso. Então, aí, hoje eu paro e penso, será que tem muitos jovens ou muitas pessoas que têm sido chamadas pelo Senhor, mas têm esse receio de ir ao campo missionário porque acredita que não vai atingir as expectativas que Deus espera dela, ou por causa dessa imagem construída. Vocês, nesse momento que vocês foram chamadas para ir para o campo missionário, em algum momento essa imagem que também nós já tivemos, antes de chegar, de pôr os pés no campo missionário, a gente também tinha essa imagem do que é ser um missionário. E será que essa imagem, ela trouxe para vocês dúvida, medo, receio, algum sentimento assim encontrado que fez com que vocês pudessem pensar, talvez não seja para mim? Sim, Carla, eu tive muito medo. Eu pensava que, pela imagem que eu tinha de missionária, eu achava, eu não sou capaz, eu não posso ir. Como é que eu, tímida, vou para o campo missionário falar para multidões? Porque essa era a imagem que eu tinha, que o missionário era um evangelista nato e que falava para multidões, e uma pessoa tímida não teria lugar nesse campo, não dava para ser. Então, por muito tempo, eu fiquei pensando isso, questionando a Deus, como é que eu vou poder servir? O que o Senhor vai fazer para me usar, né? Então, realmente essa imagem que a gente constrói antes de conhecer a realidade, às vezes nos atrapalha a entender o chamado de Deus, a cumprir a missão que Ele tem nos dado, e a gente às vezes vai adiando e vai deixando de lado. Muita gente pode estar deixando passar o tempo por causa dessas imagens, né, criadas. Sim. Eu creio que tem
vários aspectos, né? Eu acho que em cada época da nossa vida, a gente pode pensar, né, de várias maneiras. Então, a adolescência, poxa, como que eu vou? Mas quando se dará isso? Como vai ser isso, né? Na juventude, talvez, próximo, né, quando termina o ensino médio, aquela fase de você estar, mas será que eu tenho que estudar? E como que fica a faculdade? E como que fica um futuro profissional? Né? Assim, depois talvez se você tem o seu chamado, né, depois que você casou, né, ou já teve família, mas como é isso? Como será o sustento, família, filhos? Então, dúvidas eu acho que sempre vão surgir. Para cada pessoa, um tipo de dúvida. Mas eu acho que o que a gente deve buscar sempre é estar conversando com Deus, colocando para Deus essas dúvidas, essas questões, porque Ele sabe o que faz, Ele é perfeito, né? Nós não somos, muitas vezes somos incapazes, somos improváveis também, né? Podemos ser improváveis, incapazes, mas Deus é perfeito e se Ele chamou, Ele vai direcionar todas as coisas. Amém. Ele vai completar aquilo que a gente precisa para poder cumprir com o que ele tem para nós. E aí, a Renata preparou para a gente um VT, um vídeo, um sketch, mostrando diferentes tipos de missionários que, segundo o que as pessoas acreditam nas igrejas, de como é ser um missionário. Então, vamos ver esse videozinho que a Renata preparou para a gente. Mas é cada missionário que me aparece, cada candidato a missionário que aparece. Vamos ver agora o que será que vai me aparecer. Próximo. Oi. Sim, cheguei. Então é a família que tem um chamado? Não, é minha bagagem mesmo. Eu que tô indo viajar. Essas malas são suas? Tipo, sim. Você acha que eu tô levando pouca coisa? E seu chamado é pra onde? Não sou muito exigente do lugar, porque dei meu coração para Jesus e disse esse-me aqui, para onde o Senhor quiser, mas que seja por ali pela Europa, sabe? Tá. Próximo. A senhora pretende ir para onde? Qualquer lugar pouco explorado, porque os meus seguidores vão querer saber onde que eu tô. Eu quero ir, eu vou, mas... O que come lá, hein? Onde precisar. Milão. Eu tenho que perguntar para minha mãe. Assim, para qualquer lugar que tenha uma boa luz, né? Porque eu preciso fazer vários vídeos para que os seguidores possam estar acompanhando. Seguidores. Seguidores de Jesus. Tem lesma. Ou se ele é no África. Próximo. Você que dá oferta? Ah, claro. Eu prefiro em euro, tá? E por que você quer ir para missões? É que Jesus mandou, né? Eu tenho que perguntar para minha mãe. Levar Jesus assim, ó. A bola. Levar Cristo ao mundo da alta costura. Não, e eu pretendo mesmo falar para todas as pessoas no meu Instagram, no meu Facebook, no meu YouTube, falar sobre Jesus, né? Pregar. Esse é o meu chamado. Também aceito oferta no cartão. Será, Carol, para aqui? Será? Ok, e sua bagagem? Eu só preciso de uma bola. Só um pouquinho, eu vou perguntar para minha mãe. Já tenho tudo que eu preciso. Que diz que lá não tem feijão, né? Não tem as coisas. Tem que comer macaco. Tomou as vacinas necessárias? Já. Quer dizer, já tenho visto de entrada no país? Se tirar. Se tirar. Não sei. Acho melhor perguntar pra minha mãe. Eu tô fazendo jejum, sabe? É jejum, mas não é esse jejum de Daniel, não, de comer só verdura, não. É jejum mesmo, jejum só na água. Só na água, que chegar lá, abrir a boca, vai sair fogo do céu e vai queimar. Quem não aceitar Jesus vai ser queimado. Aleluia. Quanto você tá pesando?
Seja sincero. Tem que ter café. Se não tiver café, não é brasileiro. Aí o café, mesmo que não der na bolsa, a gente vai levar. Tem que ter café, ó. Já vou até me contextualizar. Vou levar o café. E aí chegar lá na unção, entendeu? No fogo e glória. Aleluia. Vou chegar lá e vou clamar assim, o sangue de Jesus, entendeu? E aí eu vou falar, é Jesus. Quem não aceitar, ser queimado. Glória. A comida é meio nojenta. Vou te falar. Pode fazer a campanha do quilo na sua igreja, não? Pedir assim um sabonete, absorvente, sabe como é que é? Lá não tem, né? Tá que seguro. Posso tirar uma selfie com você? Selfie? Ah, não. Muito bom. São muitos estereótipos em um videozinho só, né? São muitos estereótipos. Eu acho que a que eu mais me aproximo aí é a que leva comida na mala. Eu, quando vou do Brasil para o campo, eu sempre levo linguiça calabresa, carne seca, tudo isso que não tem lá, eu sempre encontro espaço na mala para poder levar. E eu acho que esse vídeo, ele é um vídeo de humor, mas ele nos ajuda a entender que todo mundo pensa alguma coisa do que é ser um missionário, né? Todo mundo tem uma ideia, acha que pensa sobre o que é ser um missionário. E aí, esses dias eu estava lendo uma mensagem que chegou para mim, e essa mensagem é do pastor Davi Botelho, da Missão Horizontes da América Latina. E diz o seguinte, vou ler um pedacinho. Alguns consideram a causa missionária como uma loucura. Outros acham que o missionário é um preguiçoso que não trabalha. Tem gente que acha que ser missionário é viver passeando. Há ainda os que questionam o fato de um missionário não pastorear igrejas. Esquecem que muitas vezes o pastoreio pode não ser da vontade de Deus para ele, não ser a vontade de Deus para ele. Outra imagem persistente é do missionário como um coitado a quem qualquer coisa serve e come qualquer coisa e que não pode possuir um carro novo, uma casa própria, etc, etc. Então, essa pequena citação desse texto traz para a gente algo que é real. As pessoas pensam muitas coisas sobre o que é ser um missionário. Desse vídeo que a gente viu aí, eu acho que a que eu mais me distancio é a da missionária atleta. Essa que fica preocupada com a saúde, com o exercício físico, e essa aí eu acho que é a que eu mais me distancio, não é por menos que eu sou a que leva comida para o campo missionário, né? Mas então, Sandra, em meio a tantos achismos sobre quem somos nós como missionárias, eu acho que aí cai um peso maior, porque ser missionário, mas existe uma expectativa, uma crença, um achismo maior sobre o que é ser missionária. Em meio de todos esses achismos, quem é você como missionária? Aonde você se encontra em todos esses estereótipos ou não se encontra? Quem é você, Sandra? Olha só, eu me vejo como uma serva, né, de Deus, e que está cumprindo em obediência uma vocação, algo que ele colocou no coração e que nunca se apagou, apesar de as dúvidas, às vezes incertezas, a pergunta de quando será isso, né? Mas é claro que quando você vai para um campo, né? Está num campo e em outro país, você tem essas oportunidades de conhecer. Às vezes você está num país, depois você pode mudar para outro país. Então, às vezes você tem o privilégio, às vezes, de conhecer alguns países, algumas realidades, né? Outras culturas. Outros não, ficam apenas em mas só o fato de ter saído, né, do seu país. Mas a motivação maior, ela tem que ser obediência, como a Tatiana bem comentou no primeiro, logo na primeira parte aqui dessa live, é a obediência, né, se colocar como servo de Deus, servir a outros e servir a palavra, né, porque nós temos que ser fiéis à palavra de Deus. Então, eu me vejo assim. E você, Tatiana? Geralmente, os rótulos que estão mais presentes no imaginário dos irmãos das nossas igrejas são o coitadinho ou o herói.
acaba sendo face da mesma moeda, porque o coitadinho é aquele que vai para o campo para poder sofrer, e esse acaba retornando como um herói, né? Para o país e para falar nas igrejas e tal. Então, mas entre esse coitadinho e esse herói, você se identifica com algum desses ou não? Como isso te afeta, essas imagens tão estereotipadas do que é ser uma missionária? Pois é, Carla, eu acho que esses rótulos realmente existem, né? A gente não pode dizer que não, mas nós não podemos nos encaixar neles. Nós não somos coitadinhos. A gente tem o sustento necessário para a nossa vida, para o nosso ministério. Deus não nos desampara em momento algum, Ele sempre está conosco, assim como Ele prometeu. Então, a gente não pode se encaixar nessa imagem criada. A gente tem que vencê-la, né? E romper essa imagem. E também, a gente também não pode se considerar um herói, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós vamos errar, normal, nós somos pessoas, estamos sujeitos a isso. Mas a gente tem que ter sempre em mente que foi Deus que nos chamou, é Ele que vai nos fortalecer, nos capacitar, nos usar na obra que é dele. Então a gente tem que estar sempre disponível para o que Ele quer fazer. Muitas vezes Ele vai fazer muitas mudanças em nós, e isso vai fazer a diferença onde a gente estiver. Então, a gente tem que estar atento à voz de Deus, atento ao que Ele está nos ensinando, para que assim a gente possa ser o canal de bênção e levar a mensagem de salvação aonde a gente estiver. A gente é muito mais que um rótulo. A gente não, a gente é alguém tão complexo, né, que Deus criou com tantas qualidades ou com tantas peculiaridades que a gente não consegue se encaixar em nenhum rótulo, em nenhum título que deem para a gente. Seja um título ruim, seja um título bom, nenhum deles a gente se enquadra, porque a gente é muito mais que isso, e Deus respeita a nossa história, a nossa peculiaridade, os nossos talentos, a nossa maneira de ser, e com isso Ele transforma tudo isso em matéria-prima para poder levar para o campo missionário e fazer o que Ele quer que seja feito lá. Então, rótulos não nos definem. Sandra, palavras finais, a gente vai se despedindo, vai terminando aqui nesse programa. Então, deixe as suas palavras finais para quem está nos assistindo. Ok. Bom, é uma maravilha estar onde Deus quer que nós estejamos. Então, o que Deus tem para a sua vida, seja como missionário que foi chamado específico para ir a um campo fora do seu país, seja para um chamado na sua cidade, na sua família, onde você estiver, seja para um chamado no seu país, o que Deus colocar no seu coração, obedeça e faça, né? Amém. Sempre aos pés do Senhor, sempre buscando direcionamento e sempre buscando a sua identidade em Cristo, porque o que nos define é o que Deus diz quem nós somos, né? Amados, escolhidos, separados para levar as boas novas, para ser luz, para ser sal. Então, o que nos define é o que Deus diz sobre nós. Amém, assim é verdade. Tatiana, suas palavras finais. É um privilégio servir a Deus, né? É um privilégio ser escolhido por Ele para anunciar a mensagem de salvação, independente de onde, mas isso tem que ser real na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente tem que buscar sempre estar fazendo diferença e levando a mensagem de salvação para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, não é nada especial, mas é ser aquilo que Deus quer que nós sejamos, né? Que a gente possa ser realmente sacerdotes, que a gente possa realmente sinalizar o reino aonde a gente estiver. Amém, amém.
Muito obrigada pela presença de vocês. E eu quero falar para você que está nos assistindo que não dá para pegar todos os missionários e encaixar numa única imagem. Não dá. Mas dá para pegar todos eles e encaixar em um único versículo, que diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá em Mateus 28, 19. Todo missionário leva o nome de Jesus, porque todo missionário é, como foi dito aqui, obediente ao Senhor. Afinal, todo missionário é simplesmente aquele que cumpre com a missão que lhe foi dada. Tchau, até o próximo Elas pelo Mundo. Tchau! Tchau! Tchau, tchau!